Olá, sou Alessandra Morita, editora de SM. O cálculo errado da demanda e a precificação de produtos são dois pontos bastante críticos do relacionamento entre os supermercados e seus fornecedores. Resolver esses problemas passa principalmente por buscar uma maior cooperação envolvendo as duas partes. As vantagens são muitas e quem explica é Ari Kertes, sócio da consultoria McKinsey. Ari, como vai? Muito bem, obrigado. Ari, por que existe, tanto do lado do varejo quanto da indústria, a dificuldade de calcular a demanda, seja ela anormal ou a promocional? Um pouco do lado da indústria, eu acho que a principal dificuldade que acontece é que o varejo, ele em geral não compra de acordo com a demanda do consumidor dele. Ele acaba se estocando muitas vezes para conseguir condições comerciais mais favoráveis, então tem meses que ele compra 2, 3 meses de demanda, e nos meses onde ele está super estocado e não precisa do produto, ele compra muito pouco abaixo. Então, do lado da indústria, quando você olha a demanda por seu produto, o que aparece são grandes compras, depois períodos de baixa, e isso tem muita volatilidade de acordo com a negociação do produto. Do lado do varejo, o excesso de atividade promocional também cria bastante distúrbios na demanda. Por quê? Porque o consumidor ele tem uma demanda que, em geral, é mais constante. Mas como tem a promoção, que às vezes é de um dia, de uma semana, ele também vai e se estoca para conseguir tomar proveito da promoção e depois ele passa um período que ele não compra. Então, tanto do lado do varejo, quando você combina as duas coisas, você acaba tendo uma dificuldade de entender qual é a real intenção de compra do consumidor. Quando a gente olha do ponto de vista promocional, esse problema é ainda mais grave, por quê? Porque poucos varejistas e até empresas de bens de consumo têm ferramentas capazes de interpretar as promoções históricas e usar isso como base da previsão de demanda. Em geral, as promoções são muito mais feitas de forma intuitiva, a previsão que leva em consideração a memória e a qualidade do comprador, do que uma real avaliação de eventos passados na mesma situação de preço e entender um pouquinho o impacto que essa promoção vai ter no produto. Outro ponto crítico é a precificação. O que pode ser feito para adotar um preço que atenda tanto às necessidades do supermercado quanto da indústria? Eu acho que aqui precisa de um pouco mais de diálogo. Eu acho que existem estratégias que às vezes são conflitantes e não são devidamente conversadas e alinhadas. Do ponto de vista do varejo em geral, ele foca em ser muito competitivo nos produtos que passam a melhor impressão de preço. Em geral, as marcas líderes mais conhecidas, que ele acompanha bastante a competição e tende a fazer um preço muito competitivo do mercado. O que acontece é que os outros 90% dos produtos que não se enquadram nessa categoria, eles não recebem a mesma atenção. Muitas vezes eles são precificados baseado em um incremento de margem em relação ao custo de compra, e isso gera muitas distorções. Tem muitos fornecedores que acabam tendo seus preços muito majorados na ponta e que por isso não vendem e não geram o retorno adequado, e isso é um tipo de distorção. Um outro tipo de distorção que tem é quando o varejo está com as vendas ruins, ele não está cumprindo as metas de vendas e ele, em vez de continuar praticando os preços corretos e melhorar a proposta de valor, atendimento, ele acaba se valendo de colocar preços muito baixos naqueles produtos que têm uma resposta mais rápida e que vão chamar o consumidor e acabam praticando os preços, às vezes, abaixo, inclusive, do custo dele. Isso claramente cria distorções no mercado, acaba levando o preço de alguns produtos mais importantes para níveis abaixo do custo, o que acaba gerando perdas em toda a cadeia. Para finalizar, quais resultados podem ser obtidos a partir de uma maior cooperação? Eu acho que os resultados são inúmeros. Eu já fiz várias experiências no qual a gente tirou o tópico de negociação, perde e ganha da mesa e começou a conversar tudo o que poderia ser feito para trazer ganhos para ambos os lados. E o que a gente viu foi que você consegue tirar muitas ineficiências da mesa. A primeira delas é o excesso de SKUs. Em geral, a indústria tenta vender mais SKUs do que deveria e tentar ocupar mais espaço do que deveria. Na hora que você limita esses SKUs e você passa a vender as quantidades corretas, o nível de estoque imediatamente cai. Isso facilita muito o processo de reabastecimento
da loja e aumentem muito a disponibilidade de produtos. A gente já viu que, por exemplo, quando você tem na gôndola, cabe 10 produtos e você comprou 30, claramente o que acontece é um rodízio de produtos na gôndola e os produtos que não vendem, eles param e ficam ali, ocupando o espaço de um produto que vendeu e não consegue retornar à gôndola. Esse é um dos exemplos que dentro da colaboração deixa de existir e os produtos que vendem, que o consumidor procura, passam a estar ali. Ari, muito obrigada pelas informações. O prazer foi todo meu. Como você vê, cooperação é muito mais do que se relacionar bem. É, antes de tudo, pensar no seu consumidor e, de quebra, na saúde da sua empresa.